registrar. Amém. Paz do Senhor para todos em Cristo Jesus. A paz, pastor. Amém. Fique à vontade. Damos graças ao nosso Pai maravilhoso por essa tarde aqui para nós, Itália, Amém. e pela manhã lá no nosso Brasil. Amém. Louvamos a Deus por esta oportunidade maravilhosa. Amém. Por comermos este pão celestial, esse pão Amém. que sacia, esse pão que alimenta a alma, que alimenta a nossa vida e que nós cresçamos todos os dias mais dentro da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus lá no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis é uma tradução de uma palavra hebraica para o grego, que significa no princípio. No grego quer dizer origem, origem do mundo, do gênero humano, do povo hebreu, das primitivas nações, origens do céu e da terra. Já tem o nome de princípio, né? Gênesis realmente é um livro de princípio, e este princípio não significa só da criação e do mundo, mas princípio que é eterno, porque foi iniciado em Gênesis, né? Esse livro maravilhoso que nos leva a conhecer muito bem mais sobre a natureza e a criação de Deus e o princípio de Deus para a nossa vida. Gênesis capítulo 35 e o verso 1. Na Bíblia, em português, na tradução de João Almeida Ferreira, diz assim. 35? 35, 1. Obrigada. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali o altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, o teu irmão. Só o versículo 1. O que nós podemos notar aqui, todos nós conhecemos a história de Esaú e de Jacó, e nós podemos ver que talvez, a Bíblia não diz, eu que estou dizendo isso para vocês, que foi um dos momentos mais difíceis da vida de Jacó. Foi quando realmente ele fugiu, desapareceu, não deu notícia à sua família, nada sobre ele. E foi justo nesse momento que Deus encontrou a oportunidade para mudar a vida de Jacó para sempre. No momento mais difícil, no momento mais, vamos dizer, cruel de Jacó, Deus operou um grande milagre na vida de Jacó. E o que é que nós podemos notar nesse versículo? Nós podemos notar 4 ordens de Deus a Jacó, importantíssima para que Jacó realmente se estabilizasse espiritualmente. É nos momentos mais difíceis também, amados em Cristo Jesus, da nossa vida, que Deus sempre se revela para nos confortar e nos dar uma experiência com Ele. Ninguém quer sofrer. Todos nós queremos estar sempre bem, sempre tudo legal. Mas quando nós estamos com tudo legal, muito feliz, muito contente, às vezes não nos preocupamos de ter essa experiência mais próxima com o nosso Deus maravilhoso. E é exatamente nesses momentos mais difíceis é que Deus se revela para nos confortar e nos dar uma inteira experiência com Ele. O que foi que aconteceu exatamente com Jacó. Mas para que a bênção de Deus se manifestasse na vida de Jacó, ele teve que obedecer 4 ordens que Deus lhe deu.
O que é que nos diz o versículo que nós lemos? Gênesis, capítulo 35, verso 1. Primeira ordem que Deus deu a Jacó. Levanta-te. Jacó não estava prostrado fisicamente. Ele estava prostrado espiritualmente. Então, a primeira ordem para Jacó foi: levanta-te. A segunda ordem que Deus deu foi: sobe a Betel. Terceira, e habita ali. A quarta, faz ali um altar ao Deus, diz o versículo. Então, Jacó não estava prostrado fisicamente. Fisicamente, ele estava bem, se desenvolvendo e fazendo a caminhada dele, fugindo do seu irmão, da sua família. Mas, sim, espiritualmente, ele estava caído. Aquele momento era de grande dificuldade para Jacó, e Deus não queria ver Jacó prostrado diante da dificuldade, mas sim de pé. Muitas vezes, nós, cristãos em Cristo Jesus, às vezes nós nos prostramos diante da dificuldade, diante das lutas, diante da impossibilidade das nossas vidas, em modo geral. Às vezes nos prostramos, né? Ficamos tristes, ficamos angustiados, ansiosos, e muitas coisas contribuem para que, às vezes, nós ficamos prostrados. Mas o nosso Deus, nessa tarde, ele nos adverte: levanta, sobe a Betel, habite ali e faça ali um altar ao Deus maravilhoso. A Bíblia diz lá para Jacó: ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Então, essas ordens, para que Jacó se colocar-se de pé, era necessário que ele obedecesse. Era necessário ter fé. Era necessário se erguer diante de Deus. E o segundo ponto: levanta-te. Deus quer o quê? Uma nova postura. O primeiro ponto: uma nova postura. Todos nós temos as nossas fraquezas, momentos difíceis, mas Deus não quer que ficamos prostrados. Deus quer que nós estejamos como soldados na guerra, pronto para pelejar contra as dificuldades, intempéries da vida. E ele diz lá no livro de Josué, capítulo 1, versos 5, 6 e 7, nos diz assim. Josué, capítulo 1, verso de 5 a 7, diz assim: ninguém de ti poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Sabe por quê? Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. E o verso 7 diz: tão somente, ele está dizendo para nós nesta tarde também, tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. É promessa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos realmente nos levantar, nos esforçarmos, ter bom ânimo, porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Não vamos deixar a circunstância da vida baixar a nossa cabeça, entristecer, deixar tudo de lado, não adianta, é muita luta, é muita dificuldade. Sim, mas o que é que o Senhor nos dá nesta tarde? Ser forte e corajoso, porque nós não estamos só. Ele está ao nosso lado. Não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que sejamos bem-sucedidos
Então, eu tenho que guardar a palavra, obedecer a palavra através da fé e ter essa coragem em Cristo Jesus, saber que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. É promessa do Senhor para nós. O segundo ponto, ele disse, vai a Betel. Betel significa em hebraico casa de Deus. Para que a bênção de Deus se manifeste, temos que estar atentos, temos que estar direcionados para onde Deus está nos dando, para onde Deus está nos mandando. O que é que o Senhor disse para Josué? Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque sejais bem-sucedido para onde quer que andares. Então, se eu quero, Ruth, viver e ter realmente, andar segundo a vontade de Deus, eu preciso o quê? Obedecer a sua palavra, viver a sua palavra e andar não olhando para a esquerda nem para a direita, mas olhar para Jesus, o nosso Salvador. E é promessa do Senhor. Quando estamos na direção de Deus, por mais espinhosa que seja o caminho, podemos ter a certeza que a vitória é certa. Podemos ter a certeza que Deus nos dará conforto e esperança. Betel significa casa de Deus. Você esta casa. Ou seja, o lugar onde Deus escolheu para nos encontrarmos com Ele. Foi ali que Deus realmente se encontrou com Jacó. Jacó estava triste, estava prostrado espiritualmente. Betel é o lugar da intimidade, da adoração. Betel é o lugar onde podemos derramar a nossa alma diante de Deus, onde podemos declarar ao Senhor vitórias. Se nós voltarmos lá no livro de Samuel, capítulo 1 e o verso 10, quando Ana, triste, desejava ter o seu filho, ela orou e disse assim, levantou-se, orou ao Senhor e com amargura de alma, chorou amargamente. Ela se prostrou, fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sabe, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela se derramou diante de Deus na hora da aflição, na hora da dificuldade, desprezada, a sua rival, mas ela disse, quando ela foi ao altar do Senhor, quando ela foi para Betel, ela disse, Senhor, levantou e orou com amargura de alma, e orou ao Senhor, e chorou, a Bíblia diz, amargamente. Mas ela estava ali, sabendo que Deus responderia à sua oração. Se nós formos ver também lá no Salmo 63, Salmo 63, e o versículo 5, que é o Salmo de Asaf, 73, 25 a 28, diz assim. 73, 25, 28 diz assim. De 25 a 28. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprazo na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam. Vejam, desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom está junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, diante da aflição, diante da dificuldade, o salmista
e Ana e outros, se a gente for pesquisar muito mais na Bíblia, vamos dizer quantos, diante da aflição, da dificuldade, encontraram o refúgio, encontraram a força em Jesus. Então, quando Azar e Ana, né, na sua aflição, quando Jacó se encontrou prostrado, Deus disse, levanta-te. E nesta tarde, o Senhor está dizendo para mim, levanta, Ruth. Eu quero te ver de pé. Se coloque diante de Deus uma postura nova, uma postura diante de Deus com toda a sinceridade, alma, espírito e corpo. Esforça-te, tem bom ânimo. E Deus deu grande vitória a Ana, deu grande vitória ao salmista Asaf, porque conhecia e depositou no Senhor tudo aquilo que Deus poderia fazer por eles. Se colocou na presença para que houvesse o quê? A mudança, vamos dizer, o reavivamento na sua vida. O terceiro ponto do versículo diz, e habita ali. Ali aonde? Deus quer que nós o quê? Perseveramos. Já pensou se Jacó chegasse ali em Betel e saísse correndo, não esperasse, não perseverasse naquilo que Deus tinha chamado? Às vezes nós perdemos as nossas grandes bênçãos, ou às vezes perdemos a oportunidade, porque não sabemos perseverar. Não adiantava nada Jacó chegar a Betel e no mesmo dia voltar a ir embora, achar que nada resolveria. Não. Jacó permaneceu naquele lugar, em Betel, casa de Deus, esperando, perseverando o chamado, a ordem de Deus. Deus quer que nós permanecemos no lugar que Ele preparou para nós, a sua chamada. Deus confirmará, dará força, dará coragem. Temos que ser firme e constante. E muitas pessoas deixam até de desfrutar das bênçãos e da graça de Deus por não permanecer em Betel do Senhor, por não permanecer na Betel de Deus. Às vezes querendo pela sua própria força, pela sua própria direção, a sua cabeça, e tomar certas atitudes na sua vida. Mas lembre-se, Deus quer a nova postura. Deus quer nos dar uma direção naquilo que for preciso na nossa vida espiritual. E Ele quer perseverança na nossa vida. Jacó permaneceu, Jacó perseverou, Jacó esperou diante de todas as dificuldades que ele encontrou. E podemos notar que no capítulo 34, vocês poderão ler depois, a grande dificuldade, o desastre que houve terrível ali naquele capítulo, sobre a saída de Diná e ver as filhas da terra com aquela situação muito dolorosa, cruel que houve, né? Quando Simeão e Levi tomaram a decisão de circuncidar todos aqueles homens. É uma história muito linda, porém uma história também muito, vamos dizer, como eles se decidiram a se vingar da sua irmã, né? Com a crueldade que tinha. Simão e Levi perderam a herança por não saberem perseverar. E Deus, conhecendo o coração, as atitudes de Jacó, com suas falhas, como todos nós também temos, Deus desejava remover do lar de Jacó toda a idolatria, tudo aquilo que não era correto para os olhos de Deus, e usou a Jacó. E disse, tirai os deuses estranhos. Está registrado lá no capítulo 35, o verso 2 diz assim, então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, tirai todos os estranhos, os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Então, havia
algo que incomodava a presença de Deus, que Deus não podia operar, havia idolatria, Então, Deus precisava remover do lar tudo quanto realmente era ofensivo à vontade de Deus. Que nós possamos fazer uma reflexão. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Que nós possamos fazer esse exame de dentro. O que é necessário? O que é que eu estou colocando como um ídolo dentro de mim? Esse ídolo, não estou dizendo a vocês que seja uma imagem, que seja... Não. Algo na nossa vida que, às vezes, colocamos acima de Deus, algo na nossa vida que temos assim como uma coisa maior do que Deus. Colocar qualquer coisa acima do nosso Deus, nós estamos colocando um ídolo na nossa vida. E Deus pediu a Jacó para remover tudo quanto realmente vinha de encontro com Deus. E, a partir daquele momento, a Bíblia nos diz que, por causa dessa situação que ele estava vivendo, houve essa grande queda de Jacó. Mas Deus queria fazer o melhor na vida de Jacó. Então Deus disse: levanta-te, sobe a Betel, Jacó, e habita ali, Jacó, e faz para mim, sabe o quê? Um altar. Faça um renovo, faça uma nova mudança. E edifica um altar. Altar quer dizer comunhão. Altar é lugar de máxima da nossa intimidade com Deus. Altar significa sacrifício, renúncia, adoração. Todos nós temos que edificar, pois o altar é a marca da nossa comunhão com Deus. Altar significa não é você ficar ou ter alguma coisa ali para você adorar, não. Esse altar tem que estar aqui dentro. Né? Esse altar dessa ter intimidade com Deus, conversar com Ele, dizer totalmente aquilo que você precisa ou aquilo que é necessário sair de dentro de você. Confessar a Ele, examinar a si mesmo. Esse sacrifício, renúncia, adoração é maravilhoso. Todos nós devemos ter esse cuidado de estar sempre revisando o nosso altar, examinando o que é necessário, porque o altar é a marca da nossa comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, aonde você estiver, você é o altar do Senhor Jesus Cristo, para adorar, para realmente glorificar o nome dEle, para que Jacó tivesse vitória e se erguesse espiritualmente, ele precisou fazer essas 4 coisas na sua vida, mudar completamente a sua vida. Não é diferente conosco. Nós precisamos nos prostrar diante de Deus, ter uma nova postura, deixar Deus tomar a direção da nossa vida, perseverarmos naquilo que for para o crescimento da nossa intimidade com Deus, da nossa confiança em Deus, e edificar esse altar. Esse altar tem que estar realmente diante de Deus, altar puro, limpo, porque é ali que você vai ter verdadeira intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Lá, quando nós lemos ali no Salmo 73, 25 a 28, nesse santuário de Deus, é necessário que haja o quê? Comunhão. O verso 23 do mesmo capítulo 73 diz assim: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Quando você pega na mão de alguém ou está com uma dada a mão, isso quer dizer o quê? Comunhão. Você não pega numa mão de uma pessoa para ficar segurando, andando, né? Constantemente, se você não tem comunhão com essa pessoa.
E o versículo 23 do Salmo 73 diz assim: Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. O Senhor está segurando a sua mão. Você não está só. Ele está segurando. Significa comunhão com esse Pai maravilhoso. Ele nos dá também a direção. O que é que nos diz o verso 24 do mesmo capítulo 73? Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Então, ele te conduz, ele te guia, ele te carrega, ele te orienta. Por isso que Deus disse para Jacó: tome a nova postura, Jacó. Deixa eu te guiar. Persevere. Ele diz também no verso 25 do mesmo capítulo 73. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprazo na terra. Que maravilha! Que comunhão maravilhosa! Não há outra em que eu me comprazo na terra. Já imaginou? Você é essa pessoa que ele está segurando, que ele está guiando, que ele está com essa alegria de lhe segurar. No verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração faz o quê? Desfalece. Oh, que maravilha! Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Jacó estava nessa situação, desfalecido, triste, mas o Senhor disse: levanta, Jacó. Ele está dizendo para nós: levanta, Ruth, levanta, olha, ainda que a minha carne, o meu coração desfaleça. Aí o salmista expressa: Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Então, vamos realmente viver neste santuário de Deus, porque é neste santuário de Deus que há comunhão, há direção, há consolação, há confiança, há também louvor. O verso 28 diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus. Ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, as suas maravilhas, as suas bênçãos. Então, é maravilhoso deixarmos o Senhor nos guiar e para que todas essas bênçãos venham e que eu receba, é preciso que eu obedeça a sua palavra, viva a sua palavra. Havia um propósito de Deus na vida de Jacó. Mas para que esse propósito se realizasse, Jacó teve que obedecer às 4 ordens que Deus lhe deu. Façamos como Jacó, para que a bênção de Deus seja manifestada cada vez mais na minha vida, na vida de cada um de vocês. É necessário obedecermos à direção, à vontade de Deus, através da sua palavra, do seu amor, da sua misericórdia que se renova a cada manhã. E esse último versículo do Salmo 73, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quando deixamos Deus nos dirigir, quando obedecemos a sua palavra, quando procuramos viver a palavra, nós também proclamamos todos os seus efeitos, todos os seus feitos na nossa vida, na nossa família, porque as bênçãos de Deus se renovam a cada manhã, não é porque merecemos, é a sua misericórdia. Então, é necessário obedecermos às ordens do nosso Pai maravilhoso. Jacó obedeceu, Jacó procurou se, vamos dizer, se colocar de novo, de pé,
na presença de Deus, momentos difíceis que ele estava encontrando, sim. Momentos de sofrimento, sim. Mas não podemos desanimar. Se nós formos pesquisar na Bíblia, tantos e tantos homens e mulheres que nos momentos difíceis, Deus se levantou, resolveu, como foi com Ana, como foi com Asaf, como foi com Davi, Jonas, Paulo, Timóteo, tantos e tantos outros. No momento da aflição, no momento de angústia, nos momentos mais difíceis da vida, Deus sempre se revela para nos confortar e nos dar experiência com Ele. Através da dificuldade, dos problemas, é que nós experimentamos muito mais das bênçãos de Deus. Nos chegamos mais perto dele, pela intimidade, através da sua presença. Levante o altar. Deixe Deus usar essa comunhão, sacrifício, renúncia, adoração. Esse altar é necessário para estar erguido diante de Deus. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Que possamos realmente dizer para muitos e outros que precisam gozar dessa oportunidade. Estar de pé. Todos nós estamos passando necessidade, problemas difíceis, de uma maneira ou de outra. Essa necessidade que eu falo é de todos os sentidos, e muito especialmente espiritual, no momento que nós estamos atravessando. Nós ainda temos essa liberdade de estar aqui na live falando de Cristo, congratulando uns com os outros, mas existem aqueles que nem esse direito estão tendo mais, estão sendo fuzilados, estão sendo mortos, estão sendo desprezados. Mas vamos louvar a Deus, porque nós estamos com essa oportunidade de ainda nos levantarmos e dizer: eis-me aqui, Jesus, onde quer que for, aonde nos guiarmos, queremos fazer a tua vontade. Tem um hino na harpa que diz assim: guia-me, Senhor, guia-me sempre, meu Senhor. Ele diz assim: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu de seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tu, meu Jesus. Se deixarmos o Senhor guiar os nossos passos, seguimos sem medo. Para seu reino, ele nos conduz.
Sabe por quê? Porque lá ficou morto o velho eu. E eu revivi. O meu espírito revivi em Cristo Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Sabe por quê? Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, Jesus. Meu Jesus. Então, é maravilhoso deixarmos tudo na mão deste Pai, deste Jesus, que tanto fez por nós, que tanto nos deu essa certeza maravilhosa de gozarmos com prazer em seguir este Jesus, esse descanso, porque nós sabemos que é nele. Não é que tudo está bem com a pastora Ruth, não é porque tudo é maravilhoso. Não, amadas em Cristo Jesus. É porque Jesus é o nosso guia, é a nossa força, é a nossa esperança, é a nossa fortaleza. Por isso que o salmista Asaf disse: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Que nós, nessa tarde, possamos dizer: que bom é estar junto de ti, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, amada pastora Rita, e a todos em Cristo Jesus. Um abraço em Cristo e que essa comunhão continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora.